Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Caminho. Nós estamos aqui alegres e gratos ao Senhor por nos dar a oportunidade de levarmos até a sua casa a palavra de Deus, tá bom? E aí eu peço a sua ajuda sempre, que você possa estar aí curtindo, né? Primeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, importante isso, curte e deixe comentário, até compartilhe com seus amigos e amigas e parentes, tá bom? Nós vamos hoje dar continuidade à temática de ontem. Nós começamos a falar ontem sobre a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, e aí naquela ocasião, ontem no caso, eu falei sobre o contexto da cidade, né? E falei com que intenção Paulo escreve essa carta, usado pelo Espírito Santo, obviamente, e os problemas que ele tinha que enfrentar. E nós vimos no vídeo de ontem que o primeiro problema foi a divisão da igreja, o partidarismo, né? Quando alguém diz, alguns disseram, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, até de Jesus Cristo. E vimos também a questão do problema da imoralidade sexual. E hoje nós vamos continuar dizendo que o terceiro problema que Paulo teve por combater foi a prática da comida oferecida a ídolos. Então os principais, né, ou melhor, todos os açougues de Corinto ficavam próximos aos templos dos falsos deuses. A maior parte destas carnes, esses açougues que eram oferecidas aos ídolos, e poucos eram os açougues de propriedade judeus. E aí Paulo vai trazer uma orientação sobre esse problema, né? Comer carne que nós temos consciência que foi oferecida a ídolos. E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 6, ele vai dizer o seguinte, resumidamente: quem tem a certeza de que o ídolo não existe, coma. Mas no verso 7 a 10 do mesmo capítulo 8, ele diz assim: quem acha que o ídolo existe, não coma. Então quem tem a certeza de que o ídolo não existe, que não tem interferência alguma, ok, pode comer. Mas quem tem, e aí ele vai depois na frente, né, no versículo 9 a 13, ele diz o seguinte, que quem tem mais conhecimento tem que ter mais paciência com os que não têm, com os fracos na fé. E aí, em Mateus 15, 11 a 17, Jesus vai dizer o seguinte, quero contar você abrir a sua Bíblia em casa. Mateus capítulo de número 15, Jesus tem a palavra sobre essa questão de comida. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Ou seja, mal não é o que entra, mal não é o que nós ingerimos, mas mal é o que sai do nosso coração. Então, Paulo teve que trazer esta palavra. E aí eu ainda hoje vejo, parece quando eu disse na temática, né? A catástrofe se repete, é porque é verdade. Ainda hoje existem pessoas que estão se eximindo de comer algumas coisas, deixando de comer algumas coisas por uma má interpretação e compreensão da palavra de Deus. Tudo, Paulo fala a Timóteo, tudo que eu for comer, se você render graças a Deus, está tudo ok. Então não há na Bíblia, no Testamento, nenhuma proibição de comer carne de porco, ou comer a velha chamada galinha cabidela, né? O que havia de problema era que alguns eram fracos na fé e achavam que não podiam comer carne sacrificada. O outro problema que Paulo teve, né, o quarto problema, era a desordem no culto. Os coríntios queriam estar no culto e no mundo. Então eles queriam estar nas duas coisas. E não dá. Não podemos servir a dois senhores, foi o próprio Jesus que nos disse. E aí Paulo encontra a questão
que muitos, por não entender historicamente e o contexto, é a questão do véu. Em 1 Coríntios 11, 1 a 16, Paulo orienta que o cabelo é como se fosse um véu, né? E que as mulheres não ali cortassem seus cabelos, tá bom? Então, veja só, primeira coisa, algumas mulheres da igreja, que estavam na igreja de Corinto, estavam seguindo um costume das mulheres gregas, que em forma de adoração raspavam suas cabeças. Segunda coisa, as prostitutas também usavam cabelos compridos. E Paulo vai terminar 1 Coríntios, capítulo 11, ele explica tudo direitinho, o contexto. Ele diz que a igreja não tem esse costume. Então era muito mais a questão de costume. É proibido uma mulher cortar cabelo hoje? Lógico que não. É usar um texto fora de contexto. E até a expressão de Paulo nós, na igreja de Cristo, nós não temos esse costume. E eu lancei um vídeo há poucos dias, costume e doutrina. Muita gente confunde, mas são atitudes e visões diferentes, tá bom? O outro problema que Paulo teria que tratar era a ceia do Senhor. Então os crentes, 1 Coríntios 11, versículo 17 e 34, os crentes em Corinto, eles ceavam sem comunhão, né? Eles não estavam brigados, não se falavam e ceavam normalmente. A ceia para a igreja em Corinto, para a grande maioria, era muito mais um momento de encher a barriga. Até havia desordem, né? Uns ceavam na frente, outros ceavam depois. Desculpe, e para os amados, a ceia era tão bagunçada que algumas pessoas saíam embriagadas da ceia. Então Paulo teve que combater, explicar direitinho, que tinha que ter ordem, tinha que ter esse exame para cada um, olhando para cada um direitinho, esperando uns pelos outros, todo mundo comer junto, numa só intenção, em memória do que o Senhor fez por nós na cruz e pela sua ressurreição. O outro problema que Paulo resolver eram os dons espirituais. Havia uma evidência da igreja em Corinto sobre o advento para a glossolalia, também eu falei sobre isso aqui em outro vídeo, que é o falar em línguas, tá bom? E aí, no capítulo 12, Paulo fala sobre a importância dos dons, e ele vai dizer alguns dons em 1 Coríntios, capítulo 12, dizendo tudo direitinho sobre os dons espirituais. Mas aí ele fala sobre dom de línguas, sobre tudo direitinho, ele fala do corpo, dos membros, e ele vai encerrar no capítulo 12, 31, dizendo o seguinte: portanto, procurai com zelo os menores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então ele narra os dons, ele fala para a igreja a importância da unidade do corpo, e aí ele termina o capítulo 12, dizendo que nós temos que procurar os melhores dons, e que vai mostrar algo superior aos dons. E aí ele introduz o capítulo 13, falando sobre o amor, né? Que o amor é maior do que todo e qualquer dom. E aí Paulo vai dizer algumas coisas sobre aquilo que a igreja evidenciava de maneira mal compreendida, que é a questão do dom de línguas. A primeira coisa, quem fala em línguas fala só a Deus. Quem está falando em línguas fala tão somente a Deus. 1 Coríntios 14, 2 a 4, mas 2 diz o seguinte: pois os que falam em línguas não fala, pois o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A segunda verdade é que o dom de língua só terá edificação para a igreja se houver um intérprete. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for convosco falando em línguas,
Que vos aproveitaria se não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não fornecem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, ele está falando o seguinte, que eu só posso, os dons servem para edificar a igreja, e que o único dom que depende do outro é o de línguas. Então, o dom de línguas para a igreja, certo? Ele só traz edificação se houver alguém que tem o dom de interpretação. Paulo vai dizer que o dom de línguas, publicamente, ele não vai ter nenhum sentido. Olha só, eu estou em 1 Coríntios 14, vamos ler alguns versículos, versos 18 e 19. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Então, ele teve também que tratar sobre o uso dos dons espirituais, em especial aqui o dom de línguas. Então havia também essa bagunça na igreja, na hora do culto, verso 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação de línguas, faça tudo para edificação. Havia uma desordem no culto, cada um não tinha coisa litúrgica, não tinha um segmento, não tinha, cada um fazia o que queria, isso era bagunça no culto. Ou seja, nós temos que entender algumas considerações. Primeiro, Deus usa a quem Ele quer, como Ele quer. Deus não se limita ao que eu acho ou deixo de achar. E em terceiro lugar, Deus não vai agir de maneira contrária à sua palavra. Então, é preciso que na nossa vida, e no culto, no ajuntamento, no templo, tenha ordem e decência. Tenha uma orientação de que todos nós temos hora para tudo no culto, a hora da ministração, a hora da oração, e tem algumas pessoas que insistem e se julgam mais espirituais quando querem achar que o culto, o ajuntamento deve ser da forma que elas querem. E até tem umas que na hora do louvor estão sentados, na hora da pregação estão conversando, na hora da pregação querem orar. Não, há hora para tudo no culto, a hora de orar, da leitura da palavra, do louvor, os cânticos, os hinos, e a hora de ouvir a palavra. Eu costumo dizer o seguinte, que no culto, se eu pudesse dividir o culto, eu dividiria em 2 momentos. Primeiro, o momento em que eu falo com Deus, que a oração é falar com Deus, o louvor, eu estou expressando a Deus uma oração. Então, neste momento, no culto, é reservado para que eu fale com Deus. Quando eu estou cantando, eu tenho que voltar o meu pensamento para Deus, e cada palavra da música cantada, eu tenho que pensar que é para o Senhor que eu estou cantando. E o segundo momento do culto, esse é o mais importante, quando Deus fala conosco, que é a ministração da palavra de Deus. Ora eu falo, agora é a hora que Deus vai falar. Infelizmente, algumas pessoas desprezam esse momento, como em Corinto. É possível ver que muitas vezes a igreja está na hora dos cantos, está lotada. Na hora que há as músicas animadas, ritmadas, com instrumentos, todo mundo está lá dentro participando. Mas quando chega a hora mais importante, que é a hora que Deus vai falar, vem o sono, a desatenção, a vontade repentina de ir no banheiro, e lá fora ficar conversando. Como Deus vê o nosso culto? Os mesmos, e aqui eu não me ponho como juiz, mas é a mesma prática de Corinto
se repete nos dias de hoje. E nós temos que orar pedindo perdão, Senhor. Nós vamos continuar depois, porque ainda há um outro problema, que é a ressurreição. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. E aqui eu oro hoje te pedindo perdão pelos meus pecados. Pedindo ao Senhor que não me trate, Senhor, segundo os meus pecados, mas como dizia o salmista, Senhor, dou misericórdia, Senhor. Porque se não fosse o Senhor Jesus Cristo, Deus já tinha nos exterminado da terra. E eu quero pedir o Teu perdão, Pai. Que Tu possas me dar força para vencer o homem que está dentro de mim todos os dias que quer renascer. Que Tu abençoes a todos quantos estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus.